Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo tá recheado de notícia top, hein? Porto campeão, Flamengo campeão e o Real Madrid hoje pode ser campeão. Pra quem não sabe, hoje às 4 horas da tarde temos Real Madrid e Villarreal e a equipe merengue precisa de apenas uma vitória para ser campeã espanhola. É a penúltima rodada. Caso o Real empate e o Barcelona também empate com o Osasuna, inclusive no jogo que também acontece às 4 horas da tarde, o Real também é campeão. Mas precisa somente de uma vitória, cara, é só vencer que os caras ganham. Luis Suárez falou aí sobre as polêmicas, né, que vem rondando aí o Campeonato Espanhol. O Piqué já manifestou aí a sua insatisfação em relação ao VAR, o presidente do Barcelona também. E Suárez foi um pouco mais condizente, né? Ele falou que eles têm que ser autocríticos e os culpados por eles não ganharem o campeonato são eles mesmos. Eles têm que olhar pra eles e realmente ser autocríticos e, infelizmente, o título dependia deles, segundo palavras do atacante uruguaio. E ele falou que espera dar alegria pra torcida vencendo a Liga dos Campeões. Eu quero saber de vocês, qual é o palpite pro jogo de hoje entre Real Madrid e Villarreal? Tu tá confiante que o Real Madrid vai levantar o caneco hoje, vai ser campeão hoje? Aliás, o Real já pediu pra torcida não ir pras ruas fazer aglomeração se realmente for campeão hoje, tá bom? E comente sobre a declaração de Luis Suárez e se você acha que o Barcelona tem chances de ser campeão da Liga dos Campeões. Galera, eu sou o Todd e tá começando mais uma edição do Todd News recheada de notícia top. Então, solta a intro! Ontem tivemos a última rodada do Campeonato Cearense fase de grupos. O Ferroviária empatou com o Caucaia em 0 a 0. Lá no Castelão tivemos o clássico entre Ceará e Fortaleza. O Wellington Paulista, após escanteio, abriu o placar de cabeça. Yuri César pegou uma bomba de fora da área e marcou dele. E no finalzinho do jogo, Bergson diminuiu para o time do Vozão. A fase de grupos se encerra hoje com os últimos 2 jogos, mas os 3 primeiros já estão definidos e não tem como serem alterados. Fortaleza ficou na primeira colocação com 18 pontos, Ceará é o segundo com 14 e Ferroviário é o terceiro com 14. Agora só resta ver quem vai ficar com a última vaga para o mata-mata. Pela final do Campeonato Carioca, ontem o Flamengo venceu o Fluminense no Maracanã por 1 a 0. O único gol foi marcado por Vitinho aos 49 do segundo tempo, após um chute prensado que enganou o goleiro Muriel. Com isso, o Flamengo foi campeão carioca de 2020 e chega ao seu 36º título nacional. Na festa, Rafinha abraçou a zoeira com ele na net em relação ao Gatorade e ele saiu distribuindo isotônicos para os companheiros. E o Corinthians, que estava sonhando aí com o dinheiro da venda de Pedrinho, achou que ia receber esse mês, vai ter que aguardar mais um pouquinho. Isso porque o empresário Will Dantas confirmou que o clube não receberá mais a primeira parcela da venda nesse mês de julho, como estava previsto, e só receberá no mês que vem, ou seja, em agosto, que é quando o Pedrinho embarcará para a Europa. A data da apresentação do meia lá no Benfica ainda não foi definida, mas Pedrinho deve viajar para Portugal já na primeira semana de agosto. O Cruzeiro entrou na justiça pedindo o atacante Fred de volta. A contestação foi feita na primeira vara do trabalho de Belo Horizonte, requisitando a retomada do contrato do atacante e também a queda da medida cautelar que o liberou para acertar com o Fluminense. A Raposa também pede que seja anulada a cláusula no contrato, que em caso de rescisão, o atacante receberia 50 milhões de reais, que inclusive ela é pedida por Fred na ação movida contra o clube. E Diego Tardelli, ontem no jogo treino contra o América Mineiro, se lesionou feio e teve que sair de maca. O jogo foi de manhã e até a noite os torcedores ficaram preocupados porque queriam saber aí como estava a situação de Diego Tardelli. E no final da noite, o departamento médico divulgou o que os torcedores não queriam ouvir, que Diego tem uma fratura, luxação com ruptura ligamentar e lesão da cartilagem no tornozelo direito. Agora o atacante vai passar por cirurgia que já está marcada para hoje. Tardelli ainda não tem prazo nenhum para o retorno e tudo vai depender de como ele vai responder nas próximas semanas. Então o setor que já estava um pouco carente, né, Sampaoli queria contratar um novo atacante, agora está mais carente ainda. Então o Sampaoli e a diretoria do Atlético Mineiro já conversam para em busca de um novo nome para recompor aí o setor ofensivo. Cotado pelo Corinthians, o lateral Marcinho vai ficar no Botafogo, após o técnico Paulo Autuori falar que conta com o jogador e chamá-lo para uma conversa particular. O atleta, que encerra contrato em dezembro, decidiu que vai continuar sim no Glorioso, e inclusive ele e o Botafogo já acertaram uma renovação de contrato que será assinada no mês de setembro. De acordo com a Fox Sports, Marcinho só sai do Botafogo nesse ano caso chegue alguma proposta de fora do país. E o Palmeiras entrou com pedido de efeito suspensivo para ter o atacante Rony em campo no clássico contra o Corinthians no dia 22 de julho pelo retorno do Campeonato Paulista.
os representantes do jogador também vão entrar com recurso no Tribunal Arbitral do Esporte, para que ele tenha condições de jogo até um novo julgamento ser feito, o que pode demorar até um ano. Pra quem não se lembra, Rony foi suspenso pela FIFA de jogar por 4 meses devido a um processo movido pelo seu ex-clube Albirex Niigata do Japão, onde o time alega que ele ignorou um contrato de 3 anos e meio para assinar com o Atlético Paranaense em 2018. Rony cumpriu o período de empréstimo lá no Albirex Niigata e o clube falou que ele já tinha um pré-acordo por um contrato de 3 anos e meio após o empréstimo. Rony falou que não existia nada disso e por isso que ele voltou ao Brasil. Então a briga na justiça vai continuar e vamos ver se esse efeito suspensivo vai dar certo e o Palmeiras vai ter Rony lá no Campeonato Paulista, justo no retorno no Clássico contra o Corinthians. Agora que eu já falei do Brasil, bora daquele nosso rolezinho pela Europa? Mas antes, você já sabe o que eu vou te pedir, né? Deixa o like no vídeo porque ajuda pra caramba. Aproveita também, se inscreve e faça parte da família Todd. Ajude aí a divulgar o canal também. Se puder, compartilha com algum amigo seu, algum familiar. Agora vamos ver o que tá acontecendo lá na Europa, começando pelos placares de ontem. Pelo Campeonato Português, Braga e Belenenses empataram em 1 a 1. O Porto venceu o Clássico contra o Sporting por 2 a 0. O primeiro gol foi marcado por Danilo Pereira de cabeça e o segundo foi marcado por Moussa Marega nos minutos finais. Com essa vitória, o Porto chegou a 79 pontos e não pode mais ser alcançado pelo Benfica, ou seja, já garantiu com 2 rodadas de antecedência o seu 29º título nacional. Lá no Campeonato Inglês, o Newcastle recebeu o Tottenham, que venceu por 3 a 1. Heung-min Son bateu rasteiro e estufou as redes. Matt Ritchie com uma bomba empatou o jogo. Harry Kane de cabeça colocou os Spurs na frente de novo. E após uma belíssima jogada de Lamela, Harry Kane pegou o rebote de cabeça e fez o terceiro do Tottenham. Burnley e Wolverhampton ficaram no 1 a 1. O Manchester City venceu o Bournemouth por 2 a 1. Davi Silva com uma linda batida de falta abriu o placar. Gabriel Jesus, após uma belíssima jogada, fez o dele. E David Brooks sozinho na área diminuiu para o Bournemouth. O Arsenal venceu de virada o líder Liverpool por 2 a 1. Sadio Mané marcou para os Reds. Após uma bobeada do zagueiro Van Dijk, Lacazette empatou o jogo. E após um passe na fogueira de Alisson, Lacazette pegou a bola e passou para Reece Nelson virar o placar. Para quem sonhava com o Liverpool chegando a 100 pontos nessa edição da Premier League, tira o cavalinho da chuva. Com a derrota de ontem, não tem mais como o Liverpool chegar a 100 pontos. Pelo campeonato italiano, o Milan venceu o Parma por 3 a 1. Kurkic recebeu na área e marcou dele. Franck Kessié de fora da área marcou uma pintura. Após cobrança de falta de Çalhanoğlu, Romagnoli de cabeça virou o jogo e Çalhanoğlu no finalzinho bateu cruzado e rasteiro para fechar o placar. Nesse jogo, Zlatan Ibrahimovic completou 100 jogos com a camisa rossoneira. Sampdoria venceu o Cagliari por 3 a 0. Fiorentina visitou o Lecce e venceu por 3 a 1. Bologna e Napoli ficaram no 1 a 1. Lazio e Udinese ficaram no empate sem gols. Roma venceu o Hellas Verona por 2 a 1 e Sassuolo empatou com a líder Juventus em 3 a 3. Danilo de primeira abriu o placar, Gonzalo Higuaín bateu no canto e ampliou o jogo. Duritic diminuiu para os donos da casa. Berardi, após uma linda cobrança de falta, empatou o jogo. 3 minutos depois, Caputo virou para o Sassuolo e Alexandro de cabeça deixou tudo igual. Após 33 rodadas, Juventus continua líder com 77 pontos, a Atalanta vem na segunda colocação com 70, Lazio é a terceira com 69 e Inter de Milão fecha o G4 com 68. Faltam apenas 5 rodadas para acabar o campeonato italiano e cara, olha a Atalanta como subiu. Os caras estão jogando muita bola e agora a equipe é vice-colocada, estando aí a 7 pontos da Juventus. É muito difícil que a Atalanta seja campeã, afinal são 5 jogos apenas pro final aí do campeonato e a Juventus teria que perder pelo menos 3 para a Atalanta conseguir empatar ou passar. Mas confessa que seria interessante a Atalanta ser campeã italiana, né? Tudo pode acontecer. O que vocês acham? O título já tá na mão da Juventus ou tem uma chance da Atalanta pegar esse título? Coloca aí a sua opinião. A FIFA divulgou ontem a tabela da Copa do Mundo de 2022. A grande novidade vem na fase de grupos, onde todos os jogos serão realizados no período de 12 dias, sendo jogadas 4 partidas por dia. A Copa terá início no dia 21 de novembro e a final será realizada no dia 18 de dezembro. A abertura será no estádio Al Bayt, que chama atenção pelo seu formato, inspirado nas tendas árabes. Ainda não foi definido quem enfrentará o Qatar nesse jogo. A final foi confirmada para o estádio de Lusail, que ainda está em obras e terá capacidade para 80 mil torcedores.
Zidane, na entrevista coletiva ontem, foi questionado em relação ao galês Gareth Bale, que não entra em campo há 5 partidas, e já começou a chamar atenção pelo seu comportamento no banco de reservas. Então o técnico respondeu o seguinte, abre aspas, ele é um dos nossos, as pessoas tentam criar coisas entre nós que não existem, mas elas não vão conseguir. Estamos unidos e todos pensamos o mesmo. Bale, James Rodrigues, os outros jogadores, a diretoria, a comissão técnica e eu queremos todos a mesma coisa. Fecha aspas. O Milan confirmou através das redes sociais a compra definitiva do zagueiro Simon Kjaer junto à equipe do Sevilha. Apesar do dinamarquês ter feito apenas 13 partidas pela equipe, a diretoria gostou dele e decidiu comprá-lo em definitivo. Kjaer custou 3,5 milhões de euros e assinou um novo contrato até junho de 2022. E o técnico Jürgen Klopp já tem uma data para deixar o Liverpool e voltar para a Alemanha. Em entrevista à SWR Sport, o técnico foi questionado sobre quanto seria o tempo que ele queria comandar os Reds. E Klopp falou que seria por mais 4 anos, ou seja, justamente até o restante do seu contrato, que vai até 2024. De acordo com publicação do jornal alemão Bild, a intenção de Klopp após a sua saída é assumir a seleção alemã, que sempre foi um grande desejo dele. Lembrando que Joachim Löw, atual técnico da seleção alemã, tem contrato com a federação até 2022. Mas Klopp já falou que não sairia, por exemplo, no meio de 2022 para assumir a seleção. Ele quer cumprir o contrato até o final com os Reds. Você acha aí que Klopp seria um bom técnico para a seleção alemã? Ou você gostaria que ele continuasse aí comandando clubes, se ele sair do Liverpool, fosse para algum outro time? O que você gostaria de ver? E Christian Eriksen soma até agora 16 jogos pela Inter Milão com apenas 3 gols marcados, coisa que não impressionou nem Antonio Conte e muito menos os dirigentes do clube. De acordo com o jornal Tutto Sport, os nerazzurri já pensam em vender o meia dinamarquês na próxima janela e lucrar uma boa grana com ele, tendo em vista que ele ainda não se adaptou no futebol italiano e não conseguiu emplacar boas partidas. Segundo o jornal, a Inter de Milão, que comprou o Eriksen por 20 milhões de euros, está disposta a vender por 60. Quem oferecer esse valor pode levar o dinamarquês sem problema nenhum para a Internazionale. Na minha opinião, eles não deram nem tempo aí pro cara se adaptar. Ele foi comprado em janeiro, só jogou aí 6 meses, lembrando que ficou mó tempo parado por conta da pandemia. Eu acho que no mínimo eles tinham que dar mais uma temporada, porque a gente sabe que o Eriksen é bom e, na minha opinião, não teve tempo de se adaptar. O que você acha? Seria melhor vender ele ou continuar com ele? Lembrando que a Inter está de olho em Philippe Coutinho. Será que seria uma espécie de reposição? Se livra de Eriksen e traz o Coutinho? O que vocês acham? Vamos ver o que vai acontecer. E temos mais um capítulo da novela Neymar. Você que estava com saudades dessa novela tão amada pelos brasileiros, pelos torcedores, agora ela está de volta. Após apenas um dia depois do presidente Bartomeu afirmar em entrevista que seria muito difícil contratar o brasileiro, agora o jornalista Eduardo Inda, do programa esportivo El Chiringuito, afirmou que o Barça apresentou uma oferta ao Paris Saint-Germain que inclusive já teria sido aceita pelo time francês. De acordo com o Eduardo, a oferta é de 80 milhões de euros e mais o passe do atacante Ousmane Dembélé. Vale lembrar que na terça-feira o Mundo Deportivo publicou a mesma notícia, que o Paris Saint-Germain já teria aceito uma oferta aí em relação a Neymar, mas não colocou os detalhes. Agora o jornalista Eduardo Inda colocou os detalhes na mesa, falou que é 80 milhões e mais o passe de Dembélé. De acordo com o Transfer Market, o Dembélé está avaliado em 56 milhões de euros. Ou seja, no total essa transferência daria 136 milhões. Valor bem longe dos 170 pedidos pelo Paris Saint-Germain. Vamos ver o que vai acontecer, né? Lembrando que são informações do jornalista Eduardo Inda e também do jornal Mundo Deportivo. Vamos ver como é que vai ficar essa história, se Neymar realmente vai vir. Eu tô achando um pouco baixa essa proposta em relação ao que o Paris Saint-Germain desejaria receber, né? Afinal, como eu falei pra vocês, eles querem 170 milhões. O que vocês acham dessa história? Com certeza, você que ama essa história Neymar, você que ama essa novela, fica tranquilo, terão novos capítulos. Afinal, a janela está apenas começando, né, galera? Então se prepara, porque vai vir muito capítulo da novela Neymar. Bom, galera, será que foi mais uma edição do Todd News? Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem sobre tudo, bora bater um papo, ter uma discussão sadia. Lembrando que eu tenho um canal secundário, vou deixar o link dele na descrição e também no primeiro comentário fixado. Vai lá, se você curtir, faça parte da outra família também, beleza? Tamo junto, galera, valeu, falou!